Bom, pessoal, hoje nós vamos classificar as funções como função injetora, sobrejetora e bijetora. Antes de nós começarmos a aula, se você gostou das aulas anteriores, se inscreve no canal e se no final dessa aula ela for proveitosa para você, deixa o seu gostei. Então vamos lá. O que é uma função injetora, certo? Uma função injetora é quando todos os elementos do domínio possuem, respectivamente, imagens diferentes. Então, a gente tem aqui nessa primeira situação, eu tenho aqui o meu conjunto domínio e aqui o meu conjunto contradomínio. Para cada elemento do domínio, eu tenho uma imagem diferente. Isso classifica a minha função como injetora, certo? Agora, se a gente vem aqui nessa segunda relação, eu observo que eu tenho dois elementos do meu domínio com a mesma imagem. Isso contraria a minha definição de função injetora. Então, essa relação aqui não caracteriza uma função injetora. Por quê? Eu tenho dois elementos diferentes do domínio com uma mesma imagem. Aqui nós podemos fazer uma análise gráfica. Se eu considerar que no eixo X eu tenho os números que formam o meu domínio e no eixo Y eu tenho o conjunto do contradomínio, eu tenho dois valores aqui do meu domínio, x1 e x2, com o mesmo valor de y, que é y1 no caso. Então eu tenho dois valores do domínio com uma só imagem. Essa função aqui é uma função quadrática do segundo grau. Nós temos aqui uma parábola que a gente vai ver mais para frente. Então, essa função aqui, ela não é uma função injetora. Por quê? Eu tenho dois elementos do meu domínio com a mesma imagem. Então, para poder sintetizar isso daqui, quando uma função ela não é injetora, quando eu tenho dois elementos do meu conjunto domínio com uma mesma imagem. O que é uma função sobrejetora? Uma função é sobrejetora quando o conjunto imagem é o próprio contradomínio. Então aqui eu tenho o meu domínio, o conjunto A, e aqui eu tenho o contradomínio, que é o conjunto B. Observa que todos os elementos aqui do domínio têm correspondência com os elementos do contradomínio. E que no contradomínio, todos os elementos do contradomínio têm a correspondência com o conjunto do domínio. Ou seja, nesse caso, o meu contradomínio é a própria imagem da função. Ou seja, todos os valores do contradomínio, desse conjunto do contradomínio, possuem correspondência com os valores do domínio. Então, essa função ela é sobrejetora. Aqui a gente tem a definição que uma função ela é sobrejetora quando a imagem da função é o próprio conjunto contradomínio. E uma função ela é bijetora quando ela for simultaneamente injetora e sobrejetora. Ou seja, ela vai ser injetora quando, para cada elemento do domínio, eu tenho apenas um correspondente no contradomínio. E ela vai ser sobrejetora quando o contradomínio for a própria imagem da função. Então, quando eu obedeço essas duas regrinhas, eu tenho uma função bijetora. E aí eu digo que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo.